E eu quero falar essa noite de um reencontro que teremos. O reencontro mais especial de toda a nossa vida e de toda a nossa história. A mensagem que vou pregar hoje, Deus colocou no meu coração em outubro do ano passado. E eu disse a Deus que quando tivesse a oportunidade de pregar um domingo à noite, seria neste tema. Então o tema desta mensagem é a certeza, o propósito e a urgência da volta de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus vai voltar. A volta de Jesus é uma das verdades centrais da fé cristã. Então, desde os primeiros livros da Bíblia até o Apocalipse, o texto sagrado afirma que esse evento marcará o ápice, o topo de toda a história da salvação, de tudo aquilo que as Sagradas Escrituras falam para nós todos os dias. A volta de Jesus não é uma ideia simbólica e também não está muito longe de ser uma teoria humana. Mas a volta de Jesus trata-se de uma promessa divina e real. A esperança da igreja nesse mundo está baseada na volta gloriosa do Senhor. E não é uma pergunta, irmãos, se ele voltará. A pergunta e a resposta que temos que ter, na verdade, é como estaremos quando ele, Jesus, vier. Porque ele voltará. É tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Tudo que Deus prometeu, cumpriu. E ele cumprirá. Está escrito nas Sagradas Escrituras, profecias no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 9, ele vai descrever o Messias como o príncipe da paz, você lembra bem, cujo governo será estabelecido em justiça e paz. O profeta Miqueias também, um dos profetas menores, diz lá no capítulo 5, aborda a questão que Jesus é esse governante de Israel, que nasceria em Belém. O profeta Zacarias, no capítulo 9, anuncia a vinda do rei que é justo, humilde, fala ali da questão, inclusive, de Jesus montado num jumento, cumprindo na entrada triunfal de Jesus. O profeta Daniel, no capítulo 9, ele profetiza a vinda do Messias, naquele momento ainda de vir a esse mundo, para expiar a iniquidade. O Salmo 22, por exemplo, profetiza detalhes da crucificação e sofrimento de Jesus, ou seja, vem tendo toda uma narrativa quanto ao nascimento de Jesus. E aí nós temos uma transição para o Novo Testamento. Em Atos capítulo 1, por exemplo, é dito que esse Jesus que foi do meio de vós elevado aos céus, há de voltar, assim como o vieste subir. Em Mateus, o próprio Jesus descreve sua vinda futura como um evento visível, repentino e glorioso. Ele diz que como um relâmpago. Ou seja, quando analisamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há um encaixe perfeito sobre a criação do mundo, a vinda do Messias e a volta do Messias. Jesus vai voltar. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, onde ele mesmo, Jesus, relata para nós, e é um privilégio lermos esse texto 2026 anos após sua vinda. Mateus capítulo 24, versos de 27 a 31. Mateus 24, versos 27 até o 31. Eu lerei na nova tradução da linguagem de hoje, mas independente de nossas traduções, peço que você acompanhe. Mateus capítulo 24, versos 27 a 31. Quem achou diz amém? Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Jesus disse:
Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará. E ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos falar com o Eterno Pai. Pai querido, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Rei dos reis, Jesus. Pai querido, que possamos agora, ao ler a tua palavra, um trecho daquilo que o Senhor mesmo disse, possamos, ó Deus, entender o que é que o Senhor quer falar conosco essa noite. Eu peço que o Senhor venha a aplicar a tua palavra ao nosso coração. Espírito Santo, faz no coração dos meus irmãos aquilo que eu não tenho nenhuma condição para fazer, Pai, devido a minha condição humana, Pai. Mas o Senhor pode fazer e o Senhor pode falar conosco neste primeiro domingo de 2026, Pai. Aplica a tua palavra ao nosso coração e que a tua palavra venha ser de uma maneira transformadora na nossa noite, na nossa semana, no nosso ano e na nossa vida. Irmãos, Jesus voltará. E nós, que somos os crentes em Jesus, precisamos falar e estudar sobre a volta de Jesus. Falar da volta de Jesus, neste caso e nesta noite, não implicará falarmos, por exemplo, isso a gente pode abordar, por exemplo, numa escola bíblica dominical, falar de amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Isso são assuntos que não abordarei aqui essa noite, nem teríamos tempo para isso. Mas há uma coisa, há um objeto de estudo, há um entendimento, há uma certeza bíblica que, independente das correntes que se seguem, a certeza é de que Jesus voltará. E isso é uma unanimidade entre pelo menos nós que cremos e somos cristãos e acreditamos em Jesus, que ele veio como Messias, cremos que ele voltará. Então, não será objeto de pensamento, estudo, nenhuma narrativa nesse sentido de falarmos sobre esses itens que aqui citei. É um momento muito esperado pela Igreja de Jesus. Não sei você, mas todas as vezes que eu vejo, como a gente viu aí no final de semana, guerras e guerras, países invadindo outros países, sempre me vem à mente, quando eu olho essas imagens e quando eu vejo os repórteres e quando eu vejo todos os canais de televisão parados, eu sempre imagino que uma hora dessas Jesus invadirá a história de novo, pela segunda vez, entrará. E aí sim, será a grande notícia que nós, os crentes, esperamos. Eu creio que um dia, pela graça de Deus, todos nós veremos esse Jesus voltando e voltando em grande glória. Por isso queria trabalhar com vocês pelo menos 5 pontos, aspectos que eu gostaria de destacar sobre a volta de Jesus e gostaria que você acompanhasse comigo. O primeiro deles é que a volta de Jesus, irmãos, é uma promessa inequívoca. Jesus prometeu pessoalmente aos discípulos que voltaria. Ou seja, a sua promessa, ela foi dada para consolar o coração dos discípulos e continua sendo a base da esperança cristã em toda a terra. Olha só o que diz o apóstolo João, no verso 14:3, depois que eu for, o João escrevendo ali, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Claro, falando das palavras de Jesus. Atos, capítulo 1, 11.
esse Jesus que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Ou seja, é uma promessa, irmãos, é algo real. Então nós que somos os crentes em Jesus, que entregamos nossa vida para Jesus, nós também abraçamos na fé a volta de Jesus, e é isso que nos dá muitas vezes, e tem que ser sempre a nossa esperança. Porque imagina se a gente crê em Jesus, vive aqui na terra, e a gente não tem esperança de um futuro. Mas como a gente cantou agora há pouco, não foi coisa linda? Agora você imaginou a gente cantar esse coro, esse hino, essa música, diante do Rei. Por isso nós, a Igreja de Jesus, precisamos entender que essa é uma promessa real. E essa promessa, irmãos, ela está fundamentada na fidelidade de Deus. Você já experimentou em algum momento de sua vida a fidelidade de Deus? Levante sua mão. Foi fiel com você? Você passou por um instante de sua vida difícil, mas quando você olhou, a fidelidade de Deus estava lá, plantada diante dos seus olhos. Ou seja, a promessa da volta de Jesus está fundamentada na fidelidade de Deus, aquela que nós temos em Deus. Ou seja, tudo o que Cristo prometeu em sua primeira vinda se cumpriu fielmente. Tudo, absolutamente tudo que os profetas anunciaram sobre o Messias se cumpriu. E da mesma forma, sua segunda vinda também se cumprirá. Ou seja, irmãos, o cristão, ele vive não por notícias da TV. Ele vive aqui na terra não pelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor, no seu trabalho, na sua família, nas suas relações das mais diversas. O cristão vive baseado e sustentado por promessas eternas e não por circunstâncias passageiras da vida. Nós vamos entender nesse início de 2026, e quem sabe não é esse ano que Jesus volta. Oh, glória! Podia invadir a história e a gente sermos aqui os privilegiados de ver com os nossos próprios olhos a trombeta e o Rei voltando. Para alguns, desespero, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas para aqueles que são filhos, que são os pequenos cristos, a redenção, a alegria e a paz eterna. Então, o primeiro item, a volta de Jesus, é uma promessa inequívoca. 2, a volta de Jesus será visível, gloriosa e universal. Então, a segunda vinda de Cristo, irmãos, ela não será uma segunda vinda escondida ou secreta. Por isso, quando aparece um falso profeta por aí, se anunciando como Jesus, se anunciando como o Filho de Deus, se anunciando como o Messias, se anunciando como aquele que tinha que vir, não acredite, porque não é assim que acontecerá. Não é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Ou seja, olha só o que diz o próprio Jesus em Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Em Apocalipse 1:7, vejam, ele vem nas nuvens, todos, a Bíblia diz, todos o verão, até mesmo aqueles, diz essa tradução, gostei muito dessa, até mesmo aqueles que o furaram. Interessante. Vejam, ele vem nas nuvens, todos o verão, até mesmo aqueles que o furaram. Ou seja, irmãos, o Jesus que veio humildemente, numa manjedoura, naquelas circunstâncias que você viu e que tão bem encenamos aqui nesses dias de Natal, há poucos dias atrás, mês passado. Aquele Jesus que veio de uma maneira tão simples, humilde, como servo, agora, depois de ter anunciado a sua palavra e de ter cumprido tudo aquilo que o Pai dele o enviou para fazer aqui na terra, agora ele virá como um rei soberano.
não haverá dúvidas nem confusão sobre quem ele é. Por isso é que a nossa expectativa, o nosso coração tem que estar ligado em todas essas coisas que acontecem no planeta. Eu às vezes convido com o pessoal, não, mas é o fim do mundo, não, mas irmãos, é isso mesmo, não vai melhorar. Este mundo, esse planeta não tem como melhorar. É impossível ele melhorar. Não dá para ele melhorar. E me entristece, às vezes, ver alguns queridos tão preocupados com as coisas terrenas. É claro que a gente tem que se preocupar com casa, comida, com a nossa segurança, seu dever, inclusive. Mas não ser um desespero. Então, essa verdade, irmãos, de que Jesus virá visível, de maneira visível, gloriosa e universal, precisa também, essa verdade, nos chamar a viver com temor, reverência e responsabilidade espiritual diante de Deus. Então você não pode esquecer disso também. Que um dia nós estaremos diante do Rei dos Reis, do Juiz. E é isso que fala o terceiro ponto. 3. A volta de Jesus trará juízo e justiça. É bom? Talvez não para todos. O que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, é muito interessante. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, a volta de Cristo também marcará um momento de juízo final, quando toda a injustiça será tratada com justiça perfeita. Ele, o juiz, o Senhor, agora ele vem em grande glória, mas tudo aquilo que foi feito de injustiça aqui na terra agora será tratado com justiça, mas justiça perfeita. Ou seja, marcará um momento único na história da humanidade, que é o juízo final. Então, a volta de Jesus trará juízo e justiça. Olha o que diz o próprio Paulo também, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. Irmãos, eu estou citando muitos textos bíblicos, porque a volta de Jesus, ela está em todas as Sagradas Escrituras. E no Evangelho, nos Evangelhos e nas cartas paulinas e até o final, até o Apocalipse, só se fala disso. Se fala muito sobre a volta de Jesus, e falar sobre a volta de Jesus tem que ser um negócio que a gente tem que falar no almoço em casa, no carro com a família. A gente tem que falar sobre a volta de Jesus quando a gente ora, temos que ler sobre a volta de Jesus e fazer as nossas devocionais, falando e lendo e estudando sobre a volta de Jesus, porque ele voltará, irmãos. Isso é algo iminente, isso tem que ser uma expectativa real em nossos corações. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. E dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Olha que beleza. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Nunca podemos esquecer que Deus é amor, mas Deus também é justiça. É muito legal quando a gente fala sobre Deus é amor, Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é amoroso. É isso mesmo. Deus é tudo isso, longânimo. Deus é tudo isso. Porém, Deus também é justo. Ou seja, nada ficará sem resposta, irmãos. O mal será julgado e a justiça de Deus será plenamente estabelecida. A paz, finalmente, reinará. Então, essa verdade, queridos, ela precisa nos chamar
ao arrependimento sincero e uma vida alinhada com os princípios do reino de Deus. Como está a sua vida? Como está a sua conduta? Como vai você quando está diante do Eterno, só você e Ele, coisas que só Ele sabe, coisas que só Ele pode ver, coisas que só Ele, no mais íntimo do seu coração, tem acesso. Irmãos, nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque eu creio que todos nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, estamos com Ele, amém? Já morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Mas temos que ter o cuidado para, de repente, na caminhada cristã, a gente não normalizar alguns pecados, não normalizar algumas condutas, e não envergonharmos o nome de Cristo, e também não nos afastarmos desse Cristo que é real, que voltará e que te ama. Então a gente precisa fazer uma análise de nossa vida, e é um ótimo momento para fazer isso, porque estamos entrando em um novo ano, cheio de oportunidades, um ano que teremos sim desafios, não tem jeito, estamos aqui pisando nessa terra, mas precisamos, irmãos, estar alinhado o nosso coração com o coração de Deus. Jamais devemos esquecer que a salvação ela é individual, pessoal e intransferível. Não tem como o pastor Uchoa dar uma força para você lá. E também não dá para você me dar uma força. Não dá, Jefferson. A gente é muito amigo, mas não vai ter. É você com Jesus e é eu com Jesus também. É aquele momento em que estaremos despidos diante do Rei. E eu creio que aquele momento, irmãos, é o momento para nós que somos os filhos de Deus, é o momento do sorriso. É o momento da explosão de alegria. É o momento do servo bom e fiel. Chega mais. Pode entrar. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. 4. A volta de Jesus é esperança para os salvos, para os que pertencem a Cristo. A volta do Senhor é motivo de consolo, alegria e esperança eterna. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Olha só que interessante esse texto, irmãos. A gente passa às vezes batido por Tessalonicenses e não vê com tanta atenção o que escreveu Paulo. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, o que estivermos vivos, ele diz, então nós, os que estivermos vivos, porque Paulo tinha esperança, convicção plena de que Jesus voltaria ainda no primeiro século. Mas nós sabemos, e também diz as Sagradas Escrituras, que nós, só o dia e a hora, só o Pai é quem sabe. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Portanto, olha só, ele termina esse capítulo dizendo o seguinte: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Em meio à perseguição, em meio à tribulação, em meio a confusões, em meio a doenças, em meio a problemas, nós precisamos animar uns aos outros, dizendo assim: ei! Jesus vai voltar. Admerso, nós não temos que se preocupar, meu amigo. Porque Jesus vai voltar e nós vamos morar com Ele a eternidade toda. Amém, irmãos? Amém. Nós não temos com o que nos preocupar. Porque a nossa confiança está nele. Ou seja, para nós, os crentes, os salvos, a morte não é o fim.
A morte não é o fim para os que creem. Ou seja, irmãos, a volta de Jesus significa a ressurreição, a vida eterna e a comunhão perfeita e completa com Deus. É quando então adentraremos no céu e reinaremos com Ele eternamente e para sempre. Isso tem que queimar no nosso coração. Nós temos que vibrar com essa notícia, irmãos, porque Ele voltará. 5. A volta de Jesus exige vigilância, santidade e compromisso. Então a gente não pode esquecer, a gente tem que vibrar, mas não podemos esquecer que enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, somos chamados e convidados e convocados a vivermos de maneira vigilante, santa e comprometida com Deus e com o seu reino. Sabe aquele querido, aquela querida que está afastado do Evangelho? Não se cansa de orar por ele, querido. Não se cansa de orar por ela. Digo mais, ligue para ele, ligue para ela. Vá atrás dessa pessoa. Porque ainda dá tempo, irmãos. Agora é o tempo da misericórdia e da graça. Nós lemos isso hoje de manhã, lá na carta de Hebreus. Agora é o tempo. É o tempo da misericórdia, em que a gente olha para o passado, como estudamos hoje pela manhã, mas também da graça, que a gente olha para o presente e para o futuro. Olha o que diz lá, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 13. Portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem quando será o dia e nem a hora. Veja, vigiar não é viver com medo. O crente, ele vive em alegria, irmãos. Ele continua servindo Jesus nessa terra, ele vai caminhando, mas ele está sempre vigilante, atento, que a qualquer momento, no milésimo de segundo, Jesus pode voltar. Então, ele vive sobre a terra, ele tem as suas atividades, os homens e mulheres se dão em casamento, trabalham, têm filhos, netos, enfim, fazem uma série de atividades aqui, porque Deus também nos quer ativos nesse planeta. Mas o crente, ele vive sempre vigilante. E não é, repito, uma vigilância com medo, é uma vigilância de alegria, esperança. Ele vai voltar. Então, irmãos, esperar Jesus, esperar o Senhor Jesus, não é cruzar os braços. Ah, tá bom, nós estamos em 2026, ele não voltou. Acontece que o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente espera Jesus não com os braços cruzados, mas a gente espera Jesus em obediência, santidade, missão, anunciando o Evangelho até que ele venha. Por que a gente se envolve tanto em projetos missionários? Por que a gente investe tanto? Os brasileiros investem muito. O Brasil Batista envia muita gente para fora, irmãos. Eu, agora envolvido mais aí com os números da denominação, espantoso, uma boa maneira de falar, de como nós enviamos e continuamos enviando missionários, de como nós temos projetos missionários ao redor do mundo. Ou seja, quem realmente espera a volta de Cristo, demonstra isso por meio de uma vida transformada. O desejo é que você e eu possamos ser esses agentes de transformação. Às vezes a gente entra numa empresa, está numa família, e a gente é aquele crente 3S, né? Salvo, sentado e sossegado. Mesmo na igreja ou nos ambientes em que Deus nos colocou. Mas e aí? Para quantas pessoas você falou de Jesus o ano passado? Quantas discipulou? Quantas convidou para uma célula? Vizinho, amigos, parentes. Irmãos, Jesus vai voltar. E irão com Jesus e subirão aos céus com Jesus os salvos. Ou seja, a volta de Jesus é certa, gloriosa e iminente. Será juízo para os que rejeitam
e salvação eterna para os que creem. Alívio eterno para os que creem. E a pergunta não é se ele voltará, mas se estamos preparados para encontrá-lo. Como diz lá em Apocalipse, sim, eu venho logo. Jesus voltará. Feche seus olhos, curve sua cabeça, porque hoje o papo é entre você, Jesus e a sua salvação. Pai querido, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome, Deus. Deus, a mensagem que o Senhor nos dá nesse primeiro domingo à noite de 2026 é nos lembrar que o Senhor vai voltar. E que nós não temos o que temer, Deus. Mas também é tempo de alinharmos a nossa vida, Pai. Os nossos pensamentos, o nosso coração, a Tua vontade e a Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus amado, quando estamos aqui nessa noite, ouvimos essa palavra, que essa palavra seja uma palavra de motivação, de ânimo. Pai, que ela não venha, ó Deus, a trazer tristeza, mas antes que ela venha trazer a alegria, Pai, de um dia, ó Deus, estarmos com o Senhor e com os anjos louvarmos e cantarmos ao Senhor: santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Por isso, Pai querido, se há algum de nós aqui essa noite que anda distante dos teus caminhos, que anda preocupado demais com as coisas da TV, com a conta bancária, com as enfermidades, ó Pai, que eventualmente nos assolam, Pai, em nome de Jesus, eu peço que hoje o Senhor possa nos lembrar da esperança e da promessa de que Jesus voltará. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor anunciou que Ele viria e Ele veio, nasceu, viveu, por 3 anos e meio aproximadamente, teve o seu ministério aqui na terra. Através daqueles 12, Pai, o Evangelho pôde alcançar todas aquelas outras regiões, e um dia nos alcançou também, Deus. Mas o Senhor mesmo, quando esteve aqui, o Senhor Jesus disse: eu venho logo, eu virei, voltarei em grande glória nas nuvens, será como um relâmpago que vai de um lado para o outro, Pai. Não tem dia, não tem hora, de fato só quem sabe disso é o Pai. Mas Deus querido, em nome de Jesus, que em 2026 a nossa fé esteja alicerçada na esperança da volta do Senhor. Pai, eu creio que o Senhor voltará e invadirá de novo essa história aqui, Pai. Deus, não haverá mais lágrima, choro, não haverá mais tirania, não haverá mais escravidão, não haverá mais homens maus, não haverá mais líderes, ó Deus, corruptos. Não haverá mais ganância, não haverá mais fome, não haverá mais desigualdade, não haverá mais nada dessas coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Certamente, Deus, o Senhor virá e será a grande vitória, Deus. Satanás e seus demônios estarão derrotados, os teus filhos estarão contigo, subirão com o Senhor e reinarão com o Senhor eternamente. Então, Pai querido, nós pedimos ao Senhor essa noite, Pai, invade o nosso coração de alegria, entra no nosso coração. Deus, eu te peço que o Senhor venha salvar os nossos familiares também, Deus. Talvez nós temos aqui homens e mulheres cujos seus filhos, sobrinhos, netos, bisnetos ainda não estão em Jesus, ainda não confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Mas, Pai querido, eu peço que o Senhor venha salvar os nossos familiares, Deus. Salva, Deus. Salva aquele pessoal do nosso trabalho, do nosso emprego. Salva os nossos vizinhos. Salva a nossa rua, o nosso condomínio. Salva os meus parentes, todos eles, de segundo, terceiro, quarto grau. Ó Deus, converte o coração, ó Pai, dos maus ao Senhor, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não quer que nenhum dos seres humanos se perca, porque a salvação é para todos, mas nem todos querem experimentar da fonte da graça, que é Jesus, Pai. E Deus querido, que a gente possa continuar anunciando a Tua volta em casa. Que esse seja um assunto na hora do almoço, Pai. Que esse seja um assunto na hora do café da manhã, no carro, com os nossos amigos. Que seja mais pregado nos púlpitos das igrejas pelo mundo, pelo planeta. Ó Pai, as pessoas quando olharem, ó Deus, para todo o mal que acontece no mundo, possa ter certeza que é passageiro, é temporário, porque a nossa esperança está em Jesus, e nós cremos que o Senhor voltará. Deus, quando vamos cantar essa canção, que o nosso coração, Pai, se derrame diante do Senhor, e que possamos, ó Pai querido, cantar, louvar e glorificar e anunciar que Jesus voltará. Amém.